palavra jejum significa tapar a boca, viu? Eu não sei qual é o seu propósito, eu só sei de uma coisa: se você está nesse propósito, todo propósito com Deus, a gente sempre sai na vantagem, né? Porque Deus é um abençoador. Eu, na verdade, não sei quais são as suas necessidades, o que incomoda você, mas eu sei de uma coisa: nós temos um Deus que tudo pode. Nas situações mais difíceis, mais complexas da vida da gente, a Bíblia declara que Ele é socorro bem presente nas nossas tribulações. Vejam só, socorro bem presente nas tribulações. Então a gente simplesmente acredita que Deus vai tomar conta da gente, tá? Pode passar, né? Acho que não tem problema nenhum passar aqui não, viu? E é muito importante a participação de todos vocês, a gente junto nessa força da fé para tentar realmente buscar de Deus respostas, né? Que bom que você está aí, os nossos irmãos. Olha, convido outras pessoas para ouvir o que a gente vai falar aqui. Hoje é o segundo dia, né? Ontem vocês leram o primeiro capítulo do João, vocês leram? Eu li. Fala muito do João Batista, né? O capítulo de ontem falou, o capítulo 1 do Evangelho de João fala muito do João Batista. O João Batista era primo de Jesus, não é? Ele veio preparar o caminho, ó, veio preparar o caminho para Jesus. Isso que ele veio fazer. Veio preparar o caminho para Jesus. E durante o tempo em que ele pregou, ele estava em evidência. Ele começou a pregar. Alguns dizem que ele era essênio. Os essênios eram um grupo religioso que já tinha se isolado, se afastado no período do domínio do Império Romano. Os romanos dominaram toda aquela região. E nessa época já fazia mais de 30 anos que os romanos tinham dominado, quando Jesus surgiu no cenário de Jerusalém, né? E ele estava lá pregando, tentando corrigir as coisas, porque a insatisfação do povo era muito grande, estava todo mundo chateado, e ele se tornou assim aquele camarada que reunia as pessoas para poder denunciar o governo perverso que era o governo de Herodes, e denunciar todo um sistema que estava dominando Jerusalém através do Império Romano, que dominava aquela região com mão de ferro. E ele começou a denunciar e a abrir a boca. Ele começou a fazer isso na época do Herodes Antipas. Era o Herodes Antipas ou Herodes o Grande. Foram vários Herodes. Foram 6 Herodes, ou mais. Herodes era um título, não era o nome da pessoa. Teve Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Arquelau, teve vários Herodes. E ele era uma voz que se mantinha ali combatendo o sistema dominado pelo Império Romano. E os Herodes, que eram testa de ferro do Império, que na verdade quem mandava era César, o imperador de Roma, e colocou exatamente o Herodes para ser testa de ferro, como se fosse um rei, mas na verdade quem mandava mesmo era Roma. E ele via as tradições judaicas ameaçadas e começou a falar e começou a denunciar as loucuras cometidas por Herodes, que tinha um caso com a sobrinha. Ele começou a abrir a boca e a falar um monte de coisa, e o povo ia atrás dele, aquela multidão ia atrás do João Batista. E ele começou a pedir às pessoas que se arrependessem. E como havia entre os essênios essa prática de se lavar na água para se purificar, a história conta que os essênios se limpavam na água, tomavam banho 3 vezes por dia para poder se purificar. Eles estavam nas montanhas, achando que as tradições iam desaparecer, e eles ficavam copiando as escrituras, escondendo em potes de barro e simplesmente enterrando, colocando nas cavernas, porque achavam ele que se de repente as tradições desaparecessem, alguém acharia esses escritos e voltaria realmente a recuperar toda a tradição perdida. Foi esses potes que acharam, né? Os manuscritos do Mar Morto, foi escrito por eles, pelos essênios, colocado em pote, acharam um tempo aí. Vocês estão entendendo?
e havia muita dificuldade. E o João Batista estava lá, confrontando todo mundo até perder a cabeça. Chegou um momento que as autoridades ficaram incomodadas demais com ele e Herodes acabou... A Herodias, a sobrinha, pediu a cabeça dele e o Herodes mandou tirar a cabeça dele. Ele já estava preso porque ele estava denunciando todo o sistema corrupto, que era o sistema do governo do Herodes, que era a testa de ferro do Império Romano. E foi isso que vocês leram sobre João Batista, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Tá chegando, pessoal? E como nós não comentamos o Evangelho de João ontem, nós vamos começar a live hoje, nós estamos comentando hoje, né? Para poder adiantar, porque hoje você está na leitura do capítulo 2 do Evangelho de João, que tem 21 capítulos, né? Vai dar certinho os 21 dias de jejum. Tá certo? E aí, quem é que está entrando aí? Já entrou quem? Vamos ver aí. Vamos olhar aqui. Olha só, rapaz, a Evanice já está aqui, né? O Ribeiro Oliveira, peça para... Como é que a pessoa dizendo aqui? Paulo Neto também está aqui. Coelho, a Ieda Estrela também está acompanhando aqui. Queimamasa, Madeira, Alcemir, a Bibi Cakes. Isso aí faz... É Benedita, né? Helenilde, Diniz, olha só. A Ivanice pedindo para abençoar o pastor dela, Luiz Alfredo, pois é, a Madeira, a Senita, tal, boa tarde, a Lucia, já começou a entrar rapidinho, a Sandra Regina, a Marine, já está entrando muita gente aqui, né? Coisa boa, né? Já tem 77 pessoas que estão aqui nos acompanhando aqui nessa live. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Deixa eu chamar mais um pouquinho os irmãos aí, ó. Bora, vamos para a live. Olha, eu quero aproveitar e falar para vocês que vocês estão sabendo, de 18 ao dia 21, o que é que nós temos aqui na Igreja Quadrangular do Monte Castelo. Vocês sabem, né? Celebrando. Se você não fez sua inscrição, aproveite que as vagas são limitadas. Aqui não tem espaço para 1.500 pessoas, não. No máximo 1.000 aqui na igreja, né? E nós aproveitamos, já estamos avisando você. Faça logo a sua inscrição, que pode ser que na hora que você vai querer fazer, já não tem mais espaço, né? E na Sexta-feira Santa, lá na Igreja Quadrangular da Península, às 3 da tarde, nós vamos ter um culto especial lá, na Sexta-feira Santa, às 3 da tarde, um culto para nós celebrarmos a morte e a ressurreição de Jesus. Você está convidado na Sexta-feira Santa, às 15 horas, tá certo? Olha só, já tem 79 pessoas acompanhando a live, né? Chamar mais um pouquinho aqui. Venha, convide outras pessoas. Coloque aí o dedinho lá no aviãozinho e compartilhe com alguém, né? Os irmãos aqui, ó, do Monte Castelo, Deus abençoe, né? Nós estamos no Instagram PR Paulo Guilherme, @PauloGuilherme, estamos também no Instagram da EQSED, na verdade, que também vai acompanhar essa live. E agora? O que vamos fazer? Já estamos com 85 pessoas que estão na live. Olha só. Quantas pessoas tem na outra, aqui em Monte Castelo? 54. 90. Olha só, da Monte Castelo já tem 90 pessoas. Vamos lá. E já tem 90 aqui também. Vamos lá, convide outras pessoas, os irmãos, tá certo? A Península tem 40. Lá aqui, a nossa aqui. @Paulo Guilherme, né? Opa! Estamos chamando aqui. Que horas tem? Já está na hora já? Bem, gente,
chegou o momento da gente conversar um pouquinho da palavra de Deus, porque a gente não tem muito tempo. Antes eu quero falar para vocês não esquecerem do Celebrando, né? De 18 a 21 agora é desse mês, nós temos o nosso Celebrando, e é uma festa para Deus. Vocês sabem que a nossa festa é a Páscoa. Vocês estão entendendo? A festa do povo de Deus é na Páscoa. A gente se alegra celebrando a morte de Jesus e a sua ressurreição, porque ele não ficou pendurado na cruz e nem tampouco ficou sepultado. Ele ressuscitou no terceiro dia e isso é motivo de celebração para nós. Eu digo a vocês que todo o plano da cruz não estaria completo se Jesus não tivesse ressuscitado, né? Ficaria a dúvida, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então nós temos que celebrar. A outra festa já passou, a festa do carnaval não é nossa. Não tem nada a ver com a gente. A nossa festa é agora. É a celebração da Páscoa. Então, vocês sabem que vai ter aqui na igreja do 18 ao dia 21 celebrando. Vão ter vários pastores aqui trazendo a palavra de Deus. Até pastores conhecidíssimos da internet. Como é o nome dele? O pastor Eliseu Rodrigues, né? Que é um pastor muito conhecido. Pastor Eliseu, um pastor novo, né? Que vai estar aqui também, e outros pastores também, né? E nós aproveitamos e pedimos para você participar, porque vai ser uma bênção, né? E na sexta-feira santa, lá na Igreja Quadrangular da Península, nós vamos estar lá às 3 horas da tarde, participando também dessa celebração, né? Para nós é muito importante. Jesus ressuscitou. Talvez essa é a grande diferença que tem de outros deuses. Os outros morreram, estão na sepultura até hoje, mas o nosso não ficou na sepultura. Ele venceu a própria morte, ele ressuscitou, né? E você que está acompanhando a live sabe que hoje a leitura é do capítulo 2 do Evangelho de São João, né? Capítulo 2. E no capítulo 2 começa falando do primeiro milagre de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que eu quero comentar com você aqui nessa manhã. Você imagina só, Jesus, ele sabia que era o Filho de Deus, porque a mãe dele falava para ele. A mãe dele conversava com ele, olha, meu filho, você não é um qualquer, você nasceu por obra e graça do Espírito Santo, mas até então, Deus, o Pai, não tinha se manifestado nada para ele. Ele teve uma vida normal, como um menino normal, estudou normalmente como todos os meninos judeus, né? Era muito inteligente. E o que ele sabia sobre ele, sabia o que a mãe falava, mas o pai mesmo nunca tinha se manifestado. Nunca tinha. Ele foi levado pelo Espírito para jejuar, para preparar exatamente o caminho, a caminhada ministerial dele, né? Você pode perceber isso aí, que ele não foi por vontade dele. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E lá no deserto ele começou a ter as primeiras experiências espirituais. Satanás sabia que ele era o Messias, já estava tentando acabar com a vida dele há muito tempo, e nesse dia o diabo pensou, nesse dia eu vou lá, eu vou desviar ele do propósito. E uma das armas que Satanás tem nas mãos muito poderosa é a dúvida. É gerar dúvida no coração da pessoa, e ele foi para lá para tentar desviar Jesus Cristo do propósito e gerar dúvida também. Jesus já estava jejuando há 40 dias, ele esperou o momento exato, né? Ele achou bem, com 40 dias ele está fraquinho, está assim como que variando. Imagine você ficar 40 dias sem comer, e nessa hora que eu vou chegar lá e vou conseguir convencer ele de que ele está errado, imaginando que ele é filho de Deus, que ele não é, né? O diabo, vou conseguir desviar ele do propósito, e não deu outro. Quando completou 40 dias, o diabo apareceu lá. Ele apareceu e a primeira coisa que ele fez foi começar a colocar dúvida. Vem cá, se tu és o Filho de Deus, falou para Jesus, se tu és, por que tu não transforma essas pedras em pães e come? Tu está com fome aí, pega a pedra e transforma em pão. Jesus ouviu aquilo ali e disse para ele assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disse Jesus, dizendo que a gente não vive só de comer, não. Tem outras coisas que nos alimentam, e uma das coisas que nos alimenta é a palavra de Deus, que alimenta a gente espiritualmente, e nesse caso Jesus estava alimentado espiritualmente.
O diabo perdeu a primeira investida, mas ele foi na segunda. Na segunda ele pegou Jesus e levou para o alto de um pináculo de um templo, uma parte muito alta do templo, né? Do templo de Jerusalém. E chegou lá e ele disse, olha, se tu és o filho de Deus, por que tu não te joga daqui lá embaixo? Prova para mim, prova para ti mesmo, né? Uma forma de querer colocar dúvida e tentando fazer com que Jesus atendesse aquilo que ele estava pedindo, e Jesus não podia atender aquilo que o diabo estava pedindo, porque Jesus Cristo não veio ao mundo para fazer a vontade do diabo. Ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Não importa o que o diabo estava falando para ele, era irrelevante. Ele tem que tu não te joga daqui lá embaixo. Aí ele disse assim, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que tu não tropeces com o teu pé em pedra, ele falou. Ele é tão sutil que o diabo usa muito desse tipo de artimanha. Quando ele precisa convencer alguém do erro, às vezes ele pega até texto da palavra de Deus para tentar gerar um convencimento. Então é verdade que ele pegou esse trecho aí do Salmo 91 e jogou em cima de Jesus para tentar provocar Jesus e para tentar convencer Jesus a querer aparecer para ele, a querer provar alguma coisa para ele, quando ele não estava ali para provar nada para o diabo. E Jesus chegou e usou também outro texto da palavra e disse o seguinte, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar Deus era exatamente tomar qualquer atitude de prova absurda e desnecessária. Tentar Deus é o quê? Eu estar aqui sentado aqui agora e digo, Deus me dá aquele celular que está ali. Isso é sem lógica, isso é insano, sabe? E Jesus não tinha por que fazer aquilo ali para poder agradar o diabo, para poder provar alguma coisa para Satanás. E ele, quando percebeu que recebeu essa resposta de Jesus, Jesus em jejum, ele simplesmente pegou Jesus e levou por cima de uma montanha muito alta e fez a terceira tentação. E essa terceira tentação, se Jesus Cristo atendesse, praticamente anulava todo o plano da cruz. Deus, o Pai, ia ter que procurar um plano B para resolver o problema, né? Mas o Pai sabia que o filho dele era fechado ali. Ele chegou e disse para Jesus assim, olha, tu está vendo esses reinos, essas cidades, esses povos? Eu te dou poder sobre tudo isso aqui. Eu faço você rei sobre todo mundo. Você vai ser o dono desses povos, dessas nações, desses reinos. Vou dar para você o poder político. Faço de você um político poderoso a ponto de dominar sobre todos esses povos, sobre todas essas nações, sobre todas essas cidades. E para eu dar para você esse poder, eu só quero que você faça uma coisa, o diabo falou para Jesus, que você se prostre diante de mim e me adore. Jesus achou que aquilo ali foi demais e disse assim, vai-te, Satanás. Porque também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O diabo saiu derrotado dali, totalmente derrotado. Ele imaginou uma coisa, ele armou a estratégia, tudo certinho, os demônios ficavam tudo esperando a vitória dele, e ele foi derrotado de uma maneira assim, humilhante, pelo Filho de Deus. E depois que Jesus fez isso, ele voltou para o deserto, e a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram Jesus. Foi o fortalecimento. Jesus já estava fortalecido, porque antes o Pai nunca tinha se manifestado para ele. Se manifestou no dia do batismo. Pela primeira vez o Pai falou alguma coisa diretamente para Jesus, dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo, como dizendo, ó, meu filho, tudo aquilo que a sua mãe lhe falou, que você nunca teve uma experiência sobrenatural, é verdade. A partir de agora, eu vou estar com você e você vai ver, porque você é meu filho amado, em quem eu tenho um prazer tremendo. E Jesus saiu, foi tentado, e depois que ele saiu dali, daquela tentação, aconteceu o que está aqui no capítulo 2 do Evangelho de São João, que você tem na sua Bíblia, aconteceu o primeiro milagre. E o primeiro milagre foi exatamente transformar a água em vinho. Jesus aproveitou, foi convidado pela sua mãe para ir numa festa de casamento, na cidade de Caná da Galiléia, e ele chegou lá já sabendo o que ia acontecer, porque ali seria o primeiro sinal
que o Pai faria através dele. Ele nunca tinha operado nenhum milagre. Nenhum milagre. Tinha a hora certa para poder começar tudo isso. E quando chegou lá nessa festa de casamento, Maria já sabia o que ia acontecer. Ela sabia que o filho dela ali ia operar o primeiro milagre e ela estava muito ansiosa. Mãe, né? Você sabe como é mãe, né? Ela estava extremamente ansiosa. E diz a palavra de Deus que o vinho tinha acabado. Imagine você oferecer uma festa para as pessoas, geralmente as festas de casamento demoravam dias, e chegar na hora, faltar o principal, o vinho que alegrava as pessoas. E ela já sabia o que ia acontecer, talvez o pai tinha falado para ela, e ela chegou com Jesus e disse, olha, o vinho acabou. Ela começou a querer fazer pressão em Jesus, assim como se ela estivesse completamente ansiosa. Ela chegou, olha, o vinho acabou. Foi falar com Jesus, quase que pressionando Jesus para ir correndo e transformar água em vinho. Jesus disse, olha, mulher, eu não tenho nada com você agora não é com você mais. Não é com você que eu tenho que tratar dessas coisas, é com o Pai. É Ele que resolve o tempo certo das coisas e a hora certa das coisas. Até que chegou a hora. Quando chegou a hora, Jesus mandou que se enchesse as talhas de água, cada talha eram 30 litros de água, e foram várias talhas cheias, né? Foram 8 talhas cheias de água, e o que aconteceu, que depois que encheram aquelas talhas, era muita água, né? Jesus abençoou e diz a palavra de Deus que as águas se transformaram em vinho. Até o mestre de sala ficou impressionado, dizendo, olha, eu nunca vi isso. Geralmente o vinho bom as pessoas dão no começo da festa para dar o vinho ruim, e no final da festa a pessoa já bebeu muito vinho, se ele beber um vinho ruim ele nem vai perceber que está bebendo vinho ruim. Mas aqui nessa festa foi diferente, o melhor vinho eles deixaram para servir no final. Era o sommelier do lugar lá, o sujeito que organizava a festa, que conhecia vinho. O melhor vinho foi agora. E aconteceu esse milagre da transformação da água em vinho. Poxa, esse milagre ensina muita coisa para a gente, sabe? Ensina que Deus, que Jesus, tem esse poder transformador. Ele transforma as situações, ele transforma as coisas, ele transforma as substâncias, né? Enfim, ele tem um poder transformador. E às vezes a gente está precisando muito que esse poder transformador alcance a nossa vida, às vezes alcance a nossa casa, alcance um filho, uma filha, um marido, uma pessoa da família. Às vezes a gente está precisando muito que esse poder transformador de Jesus se manifeste na vida da gente, na casa da gente, para mudar certas realidades. E eu digo que acontece isso. Jesus tem esse poder para transformar a vida de pessoas, então, constantemente essas coisas acontecendo. De repente você que está acompanhando essa live aqui, que está em jejum, orando, consagrando, quem sabe você não está buscando uma transformação dentro da sua casa. Quem sabe você não está buscando uma transformação de um filho ou de uma filha nessa oração, nessa consagração que você está fazendo. Quem sabe você está buscando exatamente a mudança de alguma situação, que algo se transforme, que algo mude para melhor. Eu digo para você que com Jesus é o caminho certo que você está tomando para poder perceber essa autoridade e esse poder transformador de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente busca, quando a gente ora, quando a gente acredita, as coisas acontecem. A própria palavra de Deus, ela nos afirma categoricamente. Tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós recebemos, diz a Bíblia. Mostrando então que a oração, ela é exatamente essa ligação a Deus com a qual você pode não somente falar das suas dores, falar das suas dificuldades, não somente falar de tudo aquilo que incomoda você, que tem deixado você numa situação, quem sabe, desconfortável, quem sabe triste, angustiado, deprimido. Você pode então simplesmente levar a Jesus o que você está sentindo, as dores que você está passando, através da oração. É uma forma que você tem para poder se comunicar com Jesus. E quando você fala com Jesus, que você chora, que você realmente externa tudo aquilo que está doendo em você, eu digo para você com toda sinceridade que é difícil Jesus não ficar comovido com a sua dor, com o seu sofrimento,
com a sua dificuldade a ponto de ficar indiferente a tudo que você está passando, a tudo que você possa estar vivendo ou sofrendo. Portanto, se Jesus tem esse poder transformador, ele pode transformar muita coisa relacionada com a sua própria vida. Se Jesus Cristo tem um poder transformador, como eu creio que ele tem, ele pode realmente transformar situações que te geram dores para situações que venham cessar as dores, as lágrimas e os sofrimentos. Você só precisa crer, porque Jesus Cristo tem esse poder e essa capacidade, né, de operar esse milagre da transformação. Então, essa é a palavra nossa para você. Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma oração por você agora, fazer um pedido a Deus em favor da sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Feche os olhos se você está em casa. Pensa em Jesus e diga para Ele onde é que você está querendo que Ele venha agir com o seu poder para poder transformar. Qual é a situação? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? O que tem feito você chorar? O que te incomoda? O que está sendo difícil para você? Apresenta para Jesus e vamos orar juntos. Diga, Senhor, eu estou em jejum, estou nessa campanha de jejum dos 21 dias, que são os 21 dias do jejum de Daniel, o jejum da vitória. Apresenta para Deus e nós vamos orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu oro agora em favor dessa pessoa que nos acompanha, que nos assiste através dessa live, Deus, pedindo que a tua bênção venha sobre ela, sobre a casa dela, sobre o filho, sobre a filha, sobre o marido, sobre a esposa, sobre alguém que eles estão intercedendo e pedindo em oração. Meu Deus, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é Deus. E neste momento nós oramos, ó Deus, em favor dessa pessoa, para repreender no nome de Jesus tudo aquilo que incomoda, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as situações, meu Pai, desconfortáveis, que estão gerando dificuldade, sofrimentos, embaraços, atrapalhos. Em nome de Jesus, que esses males sejam repreendidos e que da parte de Deus venha exatamente a solução que essa pessoa está precisando e que ela acredita. Meu Deus, alcança essa pessoa com uma bênção de cura, uma bênção de libertação, meu Pai. Alcança essa pessoa com uma bênção de transformação, de salvação sobre essa vida, sobre essa casa e sobre essa família. E que no final, meu Pai, desses 21 dias de jejum, que essa pessoa tenha confirmação da vitória e da resposta de Deus para as suas vidas. Por isso nós oramos por cada um, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Amém? Eu acredito que Deus tem uma resposta para você e você vai ver, nesses 21 dias de jejum, de consagração, Deus há de nos dar a resposta daquilo que nós queremos, daquilo que buscamos e daquilo que precisamos. E mais uma vez nós aproveitamos e reforçamos, né? Não se esqueça, ainda dá tempo de você fazer a inscrição, ainda tem algumas vagas ainda, tem algumas vagas para o Celebrando, venha participar, vai ser uma bênção do dia 18 ao dia 21, acompanhe aqui mesmo pelo Instagram da Igreja Quadrangular do Monte Castelo e venha participar. Eu tenho a certeza que vai ser muito bom para você. E na sexta-feira também não esqueça, você que frequenta lá a Península, que nós vamos estar lá às 3 da tarde para a celebração da morte e da ressurreição de Jesus. Que Deus te abençoe e amanhã live novamente. Estamos de volta.